Deus Jeová, quero fazer maravilhas, sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas, enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas, sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas, enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos que já estão aqui conosco pelo canal Rádio Restauração Online. Agora são exatamente 12:04. Nós já estamos começando o nosso programa Restauração, que é mais uma realização da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que tem como nosso pastor-presidente Humberto Schmidt Vieira e o nosso diretor de Comunicações e Relações Institucionais, pastor Roldinaldo Goulart.
Glórias a Deus. Queremos também já de imediato a convidar os nossos irmãos que já estão online conosco a compartilhar essa programação, a também participar, deixando o seu like e também o seu comentário de onde você está nos vendo, de onde está nos assistindo. Será maravilhoso. Também, além de cumprimentar nossos irmãos aqui do canal Rádio Online Restauração, também quero cumprimentar os nossos irmãos e a todos que estão nos ouvindo também da Rádio Esperança. Que Deus abençoe a todos. De repente está aí, né, se movimentando dentro do seu carro, está ligadinho ali na sintonia da Rádio Esperança. Que Deus abençoe sua vida. E este período também que vai estar nos ouvindo aqui, onde nós vamos trazer coisas maravilhosas da parte de Deus. Com toda certeza vai acrescentar no conhecimento de muitos que vão estar nos assistindo hoje. Então, por isso, esse convite de uma forma mais insistente para que você, meu irmão, participe conosco. Glória a Deus. Nós estamos dando, na verdade, hoje uma continuidade de uma programação que nós já começamos. Há algumas quartas-feiras atrás, acabamos prolongando um pouquinho mais essa programação que nós iríamos dar continuidade por conta das muitas atividades, é mesmo, irmão Ismael? Amém. Muitas atividades. Mas hoje, então, nós vamos para a terceira parte do chamado musical no Reino de Deus. E nessa terceira parte, nós vamos nos deter para falar sobre regência, sobre coral. Então, minhas amadas irmãs regentes, meus irmãos que também são regentes, que são maestros, maestrinos, que regem o coral, nós convidamos você a participar dessa programação. E também você, meu irmão, minha irmã, que compõe o coral, é muito importante a sua participação neste momento. Vai ser maravilhoso. Nós vamos estar focados hoje falando sobre esses tópicos. Então, se tiver, de repente, alguma dúvida sobre aquilo que nós vamos estar falando aqui durante essa programação, pode colocar ali no chat a sua pergunta. Tem total liberdade para que nós possamos ter essa troca e vai ser uma bênção. Nas outras partes que nós tínhamos dessa programação, que é o chamado musical no Reino de Deus, nós já falamos sobre música, falamos sobre composição, já trouxemos também grandes experiências que o irmão Ismael vivenciou dentro dessa área. Então, se daqui a pouquinho você não conseguiu ver essas programações, está salvo aqui no canal Rádio Restauração Online, dentro da aba Ao Vivo. Ali, então, os irmãos conseguem ter acesso dentro dessa programação e poder relembrar quem talvez não lembra direito, ou se você ainda vai assistir pela primeira vez, tem ali o acesso porque está salvo. Dito tudo isso, fazer feito toda essa introdução, paz do Senhor, irmão Ismael. Paz do Senhor, irmã Suelen. A todos os nossos irmãos que estão na escuta dessa programação, aqueles que estão na Rádio Esperança, nós somos ouvintes desta programação também. Deus, é verdade, é uma bênção. Então, a gente está aí, às vezes não comentamos ali no chat, mas a gente está ligado, que é o período do intervalo entre o nosso trabalho, e aí a gente já fica ligado, acompanhando essa programação, e é sempre uma bênção. É verdade, é verdade. Somos suspeitos, então. É verdade. Mas é porque, realmente, sempre quando a gente abre a programação aqui, tem algo para nos acrescentar em todos os sentidos, seja espiritual, dentro do conhecimento. É um período de 1 hora que a gente tira para desenvolver alguma coisa que Deus quer falar conosco. Exatamente. Mas, glória a Deus, o irmão Ismael topou comigo essa desafio. Você acha um desafio, irmão Ismael? Como assim? Eu acho desafio porque, irmã Sueli, cada vez que, assim, falar do assunto que a gente domina, mas estar na frente das câmeras é sempre um desafio. Eu entendo, porque eu também me sinto da mesma forma. Mas vamos lá, sem percas de tempo, porque aqui o nosso tempo, ele é limitadíssimo. E eu também depois quero falar sobre os nossos irmãos que já estão conosco, já estão aqui participando. Daqui a pouquinho vamos falar o nome de cada ouvinte. Mas, irmão Ismael, vamos começar a falar, então, sobre o regente. Uhum. Né? O que é um regente? Qual é a sua principal responsabilidade? Sim. Irmã Suelen, até dentro disso, a gente, já quero acrescentar, a gente
dentro da juventude, a gente trabalha hoje diretamente com a juventude, né? Damos um suporte, às vezes, de coadjuvante para a UF também, para os outros departamentos. Que a gente ama. Glória a Deus. Mas a gente tem todo o material que fala sobre isso, né? Que, como a gente já falou nas outras participações que a gente teve, a gente está estudando licenciatura em música e lá mesmo a gente já está aprendendo muita coisa. Até na escola onde eu estava, a gente teve umas noções de música, tá? Noções de regência, que era uma coisa que eu pedia, né? A forma como reger. Claro que hoje em dia, né, as pessoas têm um certo maneira de reger que não é o padrão, o convencional, né? Verdade. Porém, a gente tem que saber distinguir isso. A gente tem a questão da nossa igreja é uma igreja pentecostal, né? Mas não dá para se ter toda a coordenação como é que funciona, né? Tirando e cada um tem a sua personalidade, né? Perfeito. Mas falando sobre a função do regente, qual que é a função do regente? Ele é conduzir o coral, né? Nós temos ali a gente fala, tecnicamente tem os coristas, né? Ou os coralistas, né? Tem essas duas maneiras de falar, mas a gente fala que é conduzir, e tanto músicos quanto os irmãos que estão cantando, que são os coristas. Então, a nossa função melhor é ligar isso, né? É um elo de dinâmica entre o quê? Conduzir os regentes, os coristas, e conduzir o músico. Normalmente, se você for numa forma padrão, né? A forma padrão que é os regentes de uma orquestra, tá? Uma orquestra. Se você for analisar hoje, tem de uma forma convencional, aqui não tem como mostrar, mas normalmente o coral atrás, orquestra à frente e o regente lá na frente com a sua batuta lá, né? Aquela varinha, né? Varinha, né? Essa é uma forma mais padrão, né? Só que hoje em dia já também está sendo, digamos assim, para facilitar muita coisa. O que acontece? Está sendo distribuído essas duas funções. Às vezes fica um regente regendo só a música da orquestra e o outro fica atento somente aos coristas. Verdade. Já vi essa organização dentro de algumas igrejas. O que acontece, irmã Sueli? Hoje em dia, nós temos uma coisa que de repente pode ser para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, hoje existe uma pessoa que conduz os músicos, né? Hoje aqui, graças a Deus, nós estamos aqui na sede com um som novo. Está sendo uma bênção. Exato. Uma bênção. E o que acontece? Isso aqui, para a realidade de muitas outras pessoas, para outros lugares, o que acontece? Tem o sistema de fone, hoje a gente está utilizando fone, até se adaptar, a gente está se adaptando também, não é uma coisa muito simples, né? Mas ali, o que acontece? Se você sempre tem uma pessoa que conduz a banda, né? E fica falando, agora vai entrar tal coisa, tal isso. Para nós que estamos cantando ou estamos regendo, a gente não escuta nada, mas dentro dos ouvidos deles tem o que está conduzindo tudo certinho. Tanto é que ontem a gente teve escala aqui na sede, e o irmão Lucas conversava, que é o nosso técnico de som da nossa igreja, e ele conversava conosco pelos fones. Então, ele falava, você está me ouvindo, irmão Ismael? Está me ouvindo, irmã Ana? Tal. Então, conduzindo. Entendeu? Ninguém ouvia no templo, mas no fone a gente ouvia. Entende? Então, normalmente, o que acontece? Hoje tem um que conduz, né? A banda que fica falando, normalmente o regente ele distribui, né? Hoje a gente faz isso aí. Hoje, quem está fazendo isso para a juventude, a gente está trabalhando na regência, ali é o nosso baterista. Então, ele já fica conduzindo e o microfonezinho dele fica conduzindo todos os músicos. E aí tira essa carga do regente. E aí o regente fica atento somente ao coral. Isso daí, se nós formos olhar, eu estava observando e fazendo uma pesquisa, a grande maioria dos corais, né, os corais adotam esse sistema, que é mais fácil. Tu deixar alguém responsável pela parte ali da banda
e aí a pessoa que fica conduzindo somente o coral. Porque daí ele fica atento. Os dois vão estar atentos e sabendo o que vai acontecer, né? Na música. Sempre atentos ao comando do regente, né? Exato. Dentro da União Feminina é muito é bem similar, na verdade praticamente a mesma coisa. No nosso caso, quem fica ali, né, dando sempre as coordenadas é o pastor Luiz César. Então, ao mesmo tempo, ele fica atento a mim. Então, a gente tem essa troca e quando ele vai ter alguma modificação, alguma ponte ali no hino, é quando, então, ele distribui aquela voz para todos os músicos. Aí tu não precisa ficar abanando desesperadamente, agora é isso, agora é aquilo. Não, já tem uma pessoa que realmente já consegue fazer isso e tu consegue. Né? Perfeito, facilita muito. E aí eu dei essa sugestão para os demais regentes. Perfeito. Né? Irmão, que normalmente nas áreas, irmã Suelen, tem um líder da música, né? Tem alguém que fica coordenando a música. Então, aí alguém que está conduzindo a parte musical e o regente fica atento a tudo isso. Ele tem que estar atento a tudo isso, né? A questão de entrada de solista, a hora que tem que parar, a hora que vai entrar o coral. Isso tudo é responsabilidade de um regente. Vocal todo, literalmente. Todo o corpo da música ali durante aquele louvor. Claro, irmã Sueli, que aí na questão de uma grande orquestra, grande música, com isso daí, aí tem toda uma questão convencional, né? Que uma mão rege o coral, outra mão rege os músicos, e toda a preparação, isso tudo é conduzido, isso existe um padrão, né? Só que daí o que acontece? Isso demanda tempo, não tem como a gente falar isso aqui para conduzir, entendeu? É algo que tem que ser bem mastigado, bem explicado, porque realmente é uma coisa muito demorada para entender. Tem até essa questão de você conseguir, eu acho que eu esqueci a palavra, mas a questão de você conseguir fazer uma coisa com uma mão enquanto a tua outra mão está fazendo outra. Exato. Tem uma palavra para isso. A coordenação. É bom ter essa coordenação para conseguir fazer isso. Então, é um trabalhinhozinho árduo até chegar a essa parte. O que acontece? Aí, de uma forma bem técnica, até eu tenho anotado aqui, o que acontece? O que o regente, normalmente ele tem que fazer? Ele tem que garantir a questão do tempo da música, né? A questão do tempo. E aí, quando a gente fala em tempo, é o ritmo, né? De toda a música, 4x4, 3x4 e assim por diante. Normalmente, a grande maioria dos hinos que a gente canta, irmã Sueli, é tudo no 4x4, né? A maioria. A gente já teve uns estudos, né? Os irmãos provavelmente que estão acompanhando, alguns regentes que estão acompanhando, já tiveram alguns retiros de música, que quando o nosso irmão... O irmão Alan. Alan, lá de Panambi, deu toda uma orientação para nós, até pegou eu e a irmã Sueli para exemplo, lembro que vergonha, mas foi uma benção, né? Acrescentou muito para nós, ele é formado em música, né? Para a glória de Deus, e conduz já uma banda, né? E coral, e trabalha especificamente com isso também. Então, ali de uma forma mais padrão, né? Explicou para nós. Então, o que acontece? A gente tem que entender que nós, regentes, vamos incluir nisso, né, que nós estamos dentro dessa linha, conduz tempo, dinâmica da música e o que mais, uma coisa que normalmente você vai ver, e eu e a irmã Suelen temos muito isso, que é a questão da expressão. Verdade. Né? A expressão, qual é o momento ápice do momento ápice do coral? Nós somos de uma linha mais pentecostal e nós gostamos de glória a Deus. A expressividade mais evidente. E a gente é muito expressivo no momento de estar conduzindo, mas a gente, mesmo assim, conduzindo, a gente tem que ficar ali concentrado, né, irmã Sueli? É difícil para nós, né? É difícil. Porque nós temos que estar ali conduzindo, mas a gente também quer ver o Deus Senhor. A gente também quer sentir aquela glória de Deus, a gente também quer se envolver naquilo, né? A gente vê ali o coral cheio da glória de Deus, é a igreja, só que daí tu tem que manter aquela concentração, mas também tu quer sentir, é verdade. E aí o que acontece? A gente tem que ter na mente, na hora, a gente tem que, meu Deus, eu tô aqui, mas a minha função aqui é conduzir tudo isso. Eu tenho que conduzir expressão, conduzir dinâmica, conduzir tempo, né? Saber realmente o que eu estou fazendo,
A gente tem aquela noção, os regentes têm aquela noção de que eu simplesmente baixei os braços E não é. e não é. Tem toda uma condução de como é que é o primeiro toque, né? Baixar a mão, entra, volta e assim por diante. Tem toda uma técnica para fazer a regência. E aí o que acontece? Nós vamos conduzir o que, irmã Suelen? O andamento de toda a música, do início, porque a música ela tem início, meio e ela tem fim. Perfeito. Apesar de que nós às vezes não queremos que o hino tenha fim, né? Nossos hinos são bem grandes. Mas ele igual de uma maneira iniciou e a gente, como é que a gente trabalha, né? A gente já estabelece, vamos fazer o hino na sequência e em algum momento que possivelmente a gente vai voltar, a gente já deixa mais ou menos avisado os músicos, né? Isso mesmo. A gente já deixa avisado os músicos. E aí para não ter aquele desencontro no meio, né? Então simplesmente já fala para aquele coordenador, que é aquela pessoa que está conduzindo os músicos, vai voltar tal parte, eu só faz o sinal, todo mundo já sabe que vai entrar naquele ponto, né? Exatamente. Todos já estão pré-avisados. Exato. Então, o que eu estou falando aqui, irmãos? Que a gente está fazendo o que? A gente está conduzindo tanto o músico, quanto coristas, quanto os solistas também, né? Então, a gente está ali, conversa com o solista, qual que é a característica que tu quer dar para aquele louvor, né? Tem algum louvor que é mais de adoração? E tem tudo isso, né, irmão Ismael? Porque a questão das solistas é algo assim extraordinário. Porque também cada solista, cada irmã que vai, né, que vai estar responsável pelo solo daquele louvor, tem uma personalidade. Sim. E o regente, ele precisa se atentar a isso. Em qual louvor colocar aquela irmã que tem aquela personalidade, que Deus usa daquela forma, que Deus usa daquele jeito, né? É claro que Deus usa a todos, mas nós também entendemos que há um tempo e um momento específico para isso. Sim. Então, realmente, o irmão Ismael tá falando aqui, dando uma explicação muito perfeita de o que é um regente. Então, para a gente ver que não é simplesmente você assumir um coral e só movimentar os braços. É algo muito mais profundo. Pode continuar, irmão Ismael. Sim, uma coisa, tu até tocou num assunto bem interessante que eu gosto muito de falar, e eu falo também para os nossos regentes, né? Tem alguns que provavelmente estão escutando ali, estão acompanhando. O que acontece? A gente tem que ter essa sensibilidade e discernimento. Eu tenho que ver o que aquele louvor está tentando expressar, né? E orar e pedir para Deus, Senhor, qual é o solista que eu vou colocar para cantar determinado louvor? Tem um louvor que é o F. não chegou a cantar, mas chegou a ensaiar já. Que eu amo muito, eu já falei com a irmã Sueli várias vezes, que é o Qual Não Há deles? Lugar Mais Alto. Ele é lindo mesmo. Só que esse louvor, o exemplo disso, ele é um louvor mais clean, né? Eu não posso colocar um cantor que tem a voz mais pesada, um solista que tem uma voz muito pesada. Tem que ser uma voz mais suave. Então tem que ter todo esse discernimento. Orar, Deus ver quem ele quer colocar. Eu lembro que até tinha uma solista especial para cantar esse louvor. Né? Uma delas era a irmã Valquíria, inclusive. Era a irmã Valquíria junto com a irmã Emily, do pastor Félix Alberto. Que tem essa voz, né? Que tem essa suavidade e que encaixa perfeitamente nessa identidade do louvor. E tu vê a característica daquele louvor específico. Há já um louvor mais forte, aí tu já tem que pegar uma voz, não posso pegar uma voz mais suave, eu já tenho que ter esse discernimento que eu vou precisar colocar uma voz mais forte. Perfeito. Né? Então tem que ter essa sensibilidade, é só porque o fulano, né, canta bem, mas aí uma coisa, irmã Suelen, que os regentes falam, mas aqui a gente tem poucas pessoas, né, para cantar, né? Mas aí tá na função do regente também auxiliar esses novos solistas, orientar. Você tem que orientar. Exato. Né? Mas eu não tenho muita instrução. Pede a Deus e vai atrás. Com a Suelen, a gente que está aí trabalhando também com a música, não se acanhe, né? Pergunta, né? Alguma orientação. Tem sempre alguma coisa, atividade, né? Depois eu sei que a irmã vai falar sobre os grupos que tem, né? Tanto da UF quanto da juventude. Tem. E aí tem que ter essa preocupação, tu ter, né, um discernimento do louvor. Tem uma outra coisa, irmã Suelen, assim, que é importante a gente frisar aqui, que é o seguinte, o ambiente do culto. Né?
né? Muito O ambiente importante do isso. culto. Aí nós ensaiamos normalmente para o congresso, né? Nós ensaiamos, digamos ali, 4 louvores, 3 louvores, né? Só que daí, normalmente Deus orienta já nós a escolher alguns louvores. Só que o momento do culto, né? A gente tem que estar muito sensível ao culto. E isso é função também do regente. Não está no nosso líder, digamos, no meu caso, o pastor Adriano, ele já coloca para mim, irmão Ismael, isso é responsabilidade de vocês têm que fazer isso. A irmã Gladys, a responsabilidade é sua, de ter discernimento, né? A qual louvor que vai ser cantado nesse momento. Porque às vezes tu pode, né, interromper toda uma ação no mundo espiritual. Né? Exatamente. Então a gente já escolhe, aí tem que ter esse discernimento, não ficar sempre limitado. Mas eu vou cantar o mesmo louvor que eu canto toda vez. Mas se Deus te orientou a cantar sempre o mesmo louvor, canta aquele louvor. Canta aquele louvor. E vai ser uma bênção, porque você vai estar dentro da vontade de Deus. Exato. E aquilo que Ele está conduzindo durante o culto. Exato. Eu tive uma experiência dessas, irmão Ismael, acho que foi no congresso de julho. De uma forma, foi muito claro para mim. Eu tinha chegado nesse congresso de missões que a gente estava tendo, e eu cheguei já, durante a semana, né, eu já tinha certeza que seria aquela organização dos louvores durante o culto. Eu tinha certeza, eu cheguei no culto já com aquela certeza. Só que no momento da oração, inclusive era o pastor Silvio que estava direcionando aquela oração, eu não vou esquecer, porque foi muito claro. Naquele momento da oração, que foi algo muito entregue, toda a igreja estava muito entregue para Deus naquele momento. E eu senti, eu ouvi claramente a voz de Deus. É esse louvor e depois esse. Foi tudo muito rápido. Tanto é que Deus já tinha combinado com os músicos, eu virei rapidamente para eles, eu falei, vamos trocar tudo. Vai ser esse hino e depois vai ser esse aqui. E realmente depois a gente viu toda a condução, inclusive a palavra de Deus se encaixou. Então a gente percebeu, meu Deus, realmente, o homem pode fazer planos, mas a resposta final, como fala em Provérbios, verdadeiramente vem a última palavra, ela é de Deus. E sabe, isso me alegra, porque o que acontece assim, irmã Sueli? Isso é preocupação, né, do regente e sensibilidade com o ambiente do culto, né? Uma coisa assim, eu não vou fazer... que nem falou, né? A gente pode traçar vários planos, né? Esse é o... Outra coisa que é muito que é falado, né? Digamos assim, isso no meio dos regentes da juventude eu vejo, esse louvor é o louvor que vai, digamos, entre aspas, vai estourar. Né? Não quer dizer... Vai impactar, né? Humanamente falando. Exato. Isso aqui é o que... Às vezes a gente está fazendo alguma coisa, mas Deus age de uma forma bem diferente. É o contrário. Né? Deus conduz. Às vezes o que você vai cantar já vai fechar exatamente com a mensagem que você... E Deus sabe de todas as coisas. Então isso é questão de sensibilidade. A gente tem que entender essa questão da sensibilidade. A gente tem que ter essa responsabilidade, né? Exato. Até porque nós não estamos falando aqui somente sobre a regência, né? Na parte técnica. Mas a gente está juntando com aquilo que o Senhor nos concedeu, né? Isso foi uma tarefa que Deus concedeu a muitos irmãos que estão aí nos ouvindo, que nos concedeu. Então, não tem como não juntar com o espiritual, não tem como não juntar com o que nós vamos buscar da vontade da parte de Deus, para qual louvor, o momento certo para colocar ele, qual solista. Então, não adianta, tudo isso é direção de Deus, por mais que o regente ele possa entender a técnica, ele saiba um pouco mais aprofundadamente de toda essa ciência de expressão, da interpretação, mas não adianta, acima de tudo isso está a vontade de Deus e o que Ele tem e o que Ele quer para aquele momento, até porque está sendo totalmente direcionado para a sua igreja. Sabe, eu tive algumas experiências já nesse tempo regendo coral, e eu vejo assim, irmã Suelen, que claro que a gente vai vendo, cada ano que vai passando, e cada momento que vai passando, cada congresso, a gente vai aperfeiçoando, né? E vai sentindo, né? A gente sente alguns direcionamentos, né? Mas nada, uma coisa assim que é irmão regente, os irmãos estão nos acompanhando, a oração é fundamental, né? Vai buscar em oração, né? Uma coisa que eu coloquei para mim é eu às vezes me afastar um pouco e me retirar para buscar Deus no direcionamento emocional. Eu sei que faz isso também para o congresso, se retira, vai para um retiro ou faz algum período prolongado de consagração, mas em prol do quê?
disso daí, às vezes para a escolha de louvor, Vontade de Deus. né? A vontade de Deus, o que que Deus quer. E muitas vezes acontece eu sei que acontece isso com a União Feminina e com a juventude também acontece. Às vezes tu leva para a liderança e Deus confirma até mesmo com eles, né? Deus, glória a Deus, entende? Então a gente vê que está no caminho certo, né? Exato. Né? Então tem que ter essa preocupação, não simplesmente pegar um louvor que está na moda, né? Pegar um louvor aí que saiu. Isso, eu ia até falar exatamente isso. É mesmo. um louvor que tá... Teve um louvor que uma vez a gente saiu de uma dupla aí que é bem conhecida. E cada culto que a gente ia, né? Cada evento que a gente ia era aquele mesmo louvor, né? Por conta de ser conduzido pelaquela que todo mundo estava fazendo. Sim, Né? algo que estava em evidência no momento, evidência. né? Só que muitas vezes a gente via que não tinha uma ação no mundo espiritual, era simplesmente porque era aquele louvor, né? O louvor, não quero citar aqui para também não, Sim, né? sim. Mas acontece disso, então a gente tem que buscar em Deus, Exato. né? Buscar em Deus os louvores que vai ser conduzido. Já falaram para mim assim, Ismael, mas esse de novo. Mas aí eu penso assim, mas esse de novo, mas irmão, é o que Deus está direcionando, Deus direcionou. Exatamente. Né? Uma das coisas que tem acontecido também dentro da União Feminina, o irmão Ismael, inclusive, tem acompanhado, porque sempre nós trocamos muitas ideias referente a isso, são louvores que nós estamos colocando que são de anos atrás que a União Feminina já cantou. Mas é porque é de uma direção de Deus, né? A nossa preocupação não está em colocar, como o irmão Ismael estava aqui falando, louvores que estão em evidência ou que acabaram de sair e daí todos estão ouvindo. Não. É algo que parte do coração de Deus. Então, isso fica um adendo para todos os regentes aí que estão nos ouvindo. Que a sua preocupação não esteja somente em colocar louvores novos, novidade. Mas busque entender aquilo que é de novidade para Deus, aquilo que é para Ele, aquilo que Deus ele realmente quer ouvir do coral. Porque quando a gente está dentro da vontade de Deus, as coisas elas fluem. Eu acredito que já tem essas experiências. As coisas simplesmente fluem, acontece, os milagres ocorrem no meio ali do coral, vidas são salvas. Então, a nossa preocupação precisa estar ali, fazer a vontade do Pai, para que Deus ele possa manifestar a sua glória e a obra seja completa. Né? Não somente pela beleza, porque é belo, porque é bom de ouvir, né? Mas também por aquilo que vai acrescentar e que vai agradar a Deus, que é Ele quem merece todo o louvor e toda a adoração. Sabe, eu estava lembrando aqui, a irmã Suelen falando sobre isso, e me veio agora na mente os 20 anos do Ministério Restauração. Né? Os 20 anos do Ministério Restauração para escolha dos louvores, né? Os louvores, né? Eu lembro que a gente estava conversando e a irmã Sueli já estava no coração dela de trazer alguns louvores antigos. Sim. E quando veio para cantar, os irmãos já conhecem bastante Cânticos de Sião, meu Deus, aquilo dali mexeu assim com o nosso coração. Por quê? Porque a gente já está no ministério já desde o início e quando foi cantado esse louvor eu lembro que foi uma benção. E aí a UF já trouxe novamente, mas de uma forma diferente, já mudou alguma parte das palavras. E foi muito impactante. Os irmãos que estiveram no congresso, os 20 anos, foi uma coisa impactante. Mas o que acontece? Foi uma orientação de Deus. Exatamente. Né? Até porque é aquela busca constante. Qual é a vontade de Deus? Então, o regente, como o irmão Ismael estava aqui falando, e eu preciso trazer novamente para que não se passe despercebido, é que o regente, primeiramente, ele precisa buscar a vontade de Deus. Ele precisa estar em oração, em consagração, em jejum, negando a sua carne, negando a sua vontade, o seu eu, porque normalmente, muitas vezes, a gente tem um gosto próprio, e daí nós queremos colocar alguma coisa porque a gente acha bonito. Então, acima de tudo isso, está o que Deus tem. Então, isso precisa estar à frente. Aí depois, sim, as demais coisas vão acontecendo, buscar a técnica, buscar o aperfeiçoamento, buscar a entender um pouco mais sobre a expressão.
Aí sim, as coisas elas vão, mas primeiramente esse é o ponto principal de todo líder, né? De todo líder, de toda liderança e de todo regente, seja da União Feminina, seja da juventude. E uma coisa também, irmã Suelen, já incluindo nisso que a irmã já falou, e tu viu que é bem abrangente, o assunto a gente vai indo Muito, e vai indo. muito. Só que o que o regente? O regente também tem que preparar o quê? Você que está nos escutando e está nos assistindo, ele prepara ensaios. Não, você pode pensar, mas está tão bonito ali no final, mas antes disso já teve uma preparação imensa. Quantos ensaios, irmã Suelen, você teve que fazer antes de acontecer o congresso agora em novembro? Né? Quantos ensaios, a juventude ainda já estava vindo dos ensaios do retiro, a gente já pegou alguma coisa do retiro e já colocou, né? Mas já eram ensaios vindo anteriormente, para o Congresso Geral também já vem ensaios, já vai se sendo testado algumas coisas, algumas sonoridades, para mim, pelo menos para a juventude isso é testado às vezes nas vigílias, já vamos testando, a irmã já vai sentindo também com os próprios músicos, já vai passando a ideia para os músicos, o que Deus tinha colocado no seu coração. Então, a gente tem que entender que nós, regentes, nós temos que preparar os ensaios, conduzir toda a questão, né, de organização, da própria métrica da música. E, irmão Ismael, eu quero já aproveitar isso que o irmão está falando, porque eu já ouço muitas regentes, às vezes, chegam para mim com essa dúvida, eu acredito que seja de mais outros, né? Como que eu organizo um ensaio? Por exemplo, assim, como é que eu organizo no sentido de... o hino é novo. Como é que eu começo? Da onde que eu começo? Para quem que eu passo? Para onde é que eu vou? Acho que seria bom, de repente, já agora que o irmão falou sobre o ensaio, já esmiuçar um pouquinho isso aí. Bom, primeiramente, a gente não vai entrar na questão de se o louvor está aprovado ou não. A gente já tem que saber, né? Já sabe que... Inclusive tem a lista, né, irmão Ismael? Tem lista, está sendo atualizada. Eu sei que às vezes os irmãos pedem bastante, né? Sim. Mas tem lista. Outra coisa, irmã Suelen, quando ainda eu quero colocar um louvor novo, mas ainda não foi aprovado, passa para o seu pastor da área. Ele já vai ter uma noção ali, passa para o pastor da área, ele já vai olhar, viu que não tem nada. Conduz, se caso depois passar para o conselho de doutrina, ele diz, amém, a gente para de cantar e amém, glória a Deus. Amém. Mas passa para o seu pastor da área e ele já verificar ali, ver se tem alguma coisa que está meio fora. Se não tiver, canta. Esse é o primeiro passo que a gente faz. E depois... Vamos anotando aí. E depois, aí tem a questão do louvor em si. Né? Bom, aí tu vai ter que pensar, isso aqui combina com coral? Né? Combina com coral ou só é solo, só solo? Né? Tem que ter... A gente está ali, é um coral, não é um solista aí, né? Perfeito, irmão Ismael, né? Exatamente não isso. Não é só um pedacinho de coral e o restante tudo solista. Não, tem que saber distribuir isso bem. Bom, daí tu já organizou essa parte da estruturação, a métrica, o momento que o coral vai entrar, já deixou cópia, irmã Suelen, tem que estar ali bem especificado. Né? Então... Eu sei que a irmã também tem isso bem especificadinho ali nas cópias. A irmã, uma das nossas regentes da juventude também gostam de esmiuçar bem, conduzir bem, grifar ali em vermelho, isso, deixar bem especificado. E isso é bem importante. O regente, nessa especificação, só vou complementar o que o irmão Ismael já está trazendo aqui. O regente ele precisa conhecer de cor e salteado o hino. Tanto a questão do canto, né, do que está sendo cantado, como também está sendo tocado. Então, assim, quando eu vou colocar algum louvor, pelo menos eu, assim, o mínimo, antes de começar, no mínimo eu ouço umas 30 vezes. Assim, até enjoar. Eu acabo, às vezes, enjoando de ouvir aquilo, mas é para decorar, para que o cérebro ele capte várias transições, várias coisas que acontecem durante aquele louvor. O andamento da música, Isso. né? É de saber quando o momento tu vai entrar. O que acontece? Nós, regentes, nós temos que entender o seguinte, ó, que nós temos que ir para o ensaio já preparado. Nós temos que ir para o ensaio preparado. Isso. Não vou aprender o hino lá com os demais. Eu tenho que saber que, bom, como é que para mim funciona, irmã Suelen? Olha só. Eu normalmente, eu já...
antes de chegar no ensaio com todo mundo, eu já ensaiei com os músicos. Acontece com a UF também, né? Perfeito. Já deixei os músicos assim, ó, alinhados. A gente já cantou, já tocou, acho que umas 300 vezes, erramos, acertamos, deixamos alinhado. Depois dali, já vai incluindo solistas. Ah, se tem um vocalzinho ali, vai incluindo o vocal junto. Depois disso, aí já deixou preparado com isso, aí traz para o coral. Quando trazer para o coral, né, a gente tem bastante regente regional aqui, né, que daí não é somente da área local, mas é dos eventos regionais, e são áreas diferentes. Vai fazer um ensaio lá na área A, na área B, na área C, na área D, quando vai se reunir numa consagração geral, todo mundo vai estar lá. Então, ó, já estou dando várias dicas de como é que você pode conduzir ensaio. Você vai até a área, não espera chegar só na consagração, você já vai conduzindo e preparando antes. Perfeito. Muito antes. A agenda regional, a agenda geral, ela já é feita lá no início do ano. Né? O evento não vai deixar para Já sabe quando que é. Não vai deixar para fazer os ensaios quando estiver chegando ali 2 dias, 3 dias antes. Meu Deus. Não, vai se preparando os meses antes. Né? Aí vou chegar lá no ensaio. Né? Quando eu cheguei, já me preparei com os músicos, já me preparei. O solista está com dificuldade, aí nós regentes temos que instruir. Tal ponto, faz tal coisa, isso, a técnica tal, ó, isso. Já vai, ó, aqui, assim, pode fazer mais simples, tu dá a condução, né? Tem que estar claro. Aí como é que é a forma que faz? Tu já explica, eu quero que de repente fique dessa forma. Traz uma sonoridade mais assim, assado, dá a expressão. Agora é o momento de você ministrar, agora é um solo. Você já vai desenhando isso com o solista. Já vai deixando especificar depois, quando for para a parte lá de ensaiar todo o coral, ensaia. Normalmente eu faço assim, moço velho, ó. Eu ensaio primeiramente com somente o coral, a parte que o coral vai cantar. Perfeito. E fico ali batendo, repetindo, até eles também enjoar a parte que eles têm que cantar. Depois a parte que eles já ensaiaram bastante, a gente vamos fazer ele da capa, que a gente utiliza muito isso. Vamos fazer da capa, né? Vamos fazer ele inteiro. Aí vai começar o solista, e aí vem a introdução, aí eles já sentiram, entenderam como é que vai ser? Aí vamos lá, aí vai ensaiando, né? Eu sei que às vezes acontece de as irmãs que são regentes da União Feminina, às vezes tem umas senhoras que já são mais, tem que ter aquela dedicação um pouquinho mais, né? Sim. E também cuidar também de determinados louvores, às vezes um louvor muito, muito rápido, as irmãs, né, não conseguem acompanhar. E a gente tem que ter, a irmã Sueli já tem essa sensibilidade, às vezes dar uma segurada nos louvores, ser mais algum louvor mais que as irmãs também venham estar habituadas, né? Exato. Algum louvor, faz alguns medleys que às vezes pegam um louvor bem antigo com um louvor mais atual, mas não abrangendo gostos também, né? Outros gostos também, mas também pensando no quê? Na questão das irmãs, né? Que são mais idosas, que têm dificuldade às vezes de ler, e aí tu tem que explicar outra coisa, explicar ali, falar ó, tal ponto, ter paciência para conversar e falar e conduzir. Exato. O regente, uma coisa, irmã Sueli, que eu vejo assim, nós, claro que num âmbito geral, nós temos que ter o que Deus trabalha na gente, é a questão da paciência, né? Porque a gente tem que ter, às vezes, uma certa paciência com tudo, né? Músico, solista, atrás uma de equipe ensaio, imensa atrás de tudo isso, exato. né? E toda uma organização. E quando se chega lá... Irmãos, eu tenho uma coisa assim que eu falo para todos os regentes, irmã Sueli. É o seguinte, ó. Se o coral for uma bênção, glória a Deus. Glória Vitória, a Deus. objetivo alcançado. Objetivo alcançado, a glória a Deus. Mas se deu tudo errado, a culpa é de quem? É do regente. É do regente. É sempre do regente, meus irmãos. É do regente. Por quê? Não teve... Ah, mas errou tal coisa. Porque não teve ensaio? Não, mas é o regente, mas é... Como é que faz? Né? É a culpa do regente. Ah, o solista errou. Culpa do regente. Não tem o que fazer, porque não ensaiou direito com o solista. Exatamente. Né? Então, É por isso que ensaio demais não é ruim, muito pelo contrário. Eu acho que é muito bom, porque você vai criando cada vez mais... familiaridade. Isso, familiaridade, vai criando uma desenvoltura. Eu até, esses últimos meses, faz pouco tempo, com um vocal agora que está formado, que faz pouco tempo, eu estou fazendo literalmente ensaios também bem separadinhos assim, com músicos e um dia separadamente dos músicos vocal, para criar mais essa familiaridade. A gente precisa.
Então, quanto mais... Eu sei que dá um pouco de trabalho, mas para você criar essa familiaridade, para você conseguir essa desenvoltura entre os músicos, com o vocal... e também o coral é mais tranquilo quando é diária, né? Tu criar essa familiaridade. Uhum. Mas tu tendo uma base já forte, que é os músicos e vocal, depois o restante, as coisas elas vão se organizando. Então, o regente, eu acho que eu posso incluir essa Claro, dica? pode. O regente, eu vou incluir uma dica aí pra ti. Tem uma base forte, uma base bem firmada. Músicos e vocal. Depois, quando Deus for conduzindo a questão do solo, né, a questão do coral, as coisas elas vão se organizando. Mas você tendo uma base sólida, com bastante ensaio, organização, familiaridade, o restante flui. Flui. A gente adota também isso daí. É maravilhoso. E é perfeito. E outra coisa, tu se desgasta menos. Muito menos. Né? Tu se desgasta. Apesar de que a gente ter bastante ensaio, né? Por conta de tempo, né? A gente está sempre na correria, né? Mas é sempre uma bênção. Uma outra coisa, irmã Suelen, que assim, a gente tem que entender o seguinte, ó, que o solista, né? Digamos assim, irmão, eu vou me denominar um regente chato, tá? Eu vou me denominar, eu vou dizer por mim, né? Não vou dizer por irmã Sueli, mas eu vou dizer por mim, tá? Por quê? Eu fico em cima de músicos. O regente tem essa função. Não, mas isso é ótimo. E Né? eu não considero isso como chatice, eu acho que isso é maravilhoso. Eu fico em cima dos músicos. Não deu tal coisa, vamos repetir, né? O solista, né? Aí solista, fico perguntando, já ensaiou? Né? Fico em cima, tal coisa, tal isso. Manda um videozinho, manda um áudio. Exato. Deixa eu ouvir cantando. Usa os meios, né? E a gente vai. Por que isso eu vejo, irmã Sueli, que isso é o quê? É zelo Isso. com as coisas de Deus. Não é que tu vai desconfiar do potencial da pessoa, não é isso, né? O regente, quando ele pede alguma confirmação de algo, não é que ele está duvidando do potencial da pessoa, ou do dom, do talento, não. É uma confirmação de está todo mundo ensaiando, está todo mundo se dedicando, e assim você tem o controle do que está acontecendo até chegar o dia, né, do louvor, da escala ali na igreja. É ótimo. Eu não considero isso como chatice, porque se for, eu também sou. Não, mas o regente, ele vai... Eu vou me considerar chata. O regente que está nos escutando, ou vai nos escutar depois, ele vai concordar conosco, que a gente tem que ficar em cima, porque a gente quer que as coisas... né, quer que o resultado do final seja satisfatório. Mas, né, para a glória de Deus, irmãos, a gente fala isso, até porque é zelo com as coisas de Deus. Né? Não faço de uma forma relaxada, né? Eu tenho que fazer de uma forma mais, né, organizada. Né? Uma coisa assim, uma Suelen, que eu gostaria de... que é fazer um resumo, que eu sei que a gente já vai se encaminhando, daqui a pouquinho a gente já vai falando. Pode falar que eu estou dando uma olhada aqui geral nos... O seguinte, irmãos, tem 4 coisinhas que eu coloquei aqui que é importante. Nós é guia, que é o que acontece. Nós somos os que estamos guiando todo o coral, tá? Que mantém a ordem e a unidade entre tudo isso. Perfeito. Músico, regente, coristas e o solista, tá? Ele conduz tudo isso. E outra coisa é que a gente tem que ficar de olho ainda às vezes no líder, o que está dirigindo o culto, para ver com o ambiente todo, para ela ter aquela sensibilidade. Segunda coisa é a questão da interpretação, né? Nós somos que a gente interpreta. O que acontece? A música, como eu falei da outra vez, é a arte de se expressar através dos sons. Tá? Então, nós estamos incluindo nessa questão da música. Né? Então, a gente tem que entender que a gente vai interpretar aquele louvor. Todo mundo vai. E a característica agora, vou fazer tal parte, tal isso, divisão disso, divisão de voz aqui, uma parte forte aqui, uma parte que o coral vai, de repente, bradar. Isso é a interpretação, quem dá é o regente. Ele vai dar a característica para aquele louvor específico. Já chegou alguns louvores, irmã Sueli, que a gente pegar... Alguns louvores, digamos, vou citar um assim, digamos um louvor que eu não gostava, particularmente, quando eu escutava o cantor cantar. Né? Que nem aquele louvor que a gente, com a juventude, canta, que é o Pode Morar Aqui. Quando eu escutei a primeira vez, Não é para coral, nada a ver. Não é para coral, nada a ver. E aí, quando eu fui escutar, daí eu fui ouvir o louvor, claro, daí com os ajustezinhos, né, finos ali de letras e coisa,
Aí eu escutei a primeira vez, ok, glória a Deus. Depois, quando a gente foi sentindo o coral, foi uma Foi benção. tremendo. Né? Por quê? Por conta do quê? Da questão da interpretação e ter aquela sensibilidade com Deus. Você vê, Senhor, é isso aí, né? No louvor do Pode Morar Aqui, né? Do Pode Morar Aqui, eu lembro-me que a gente canta. Não, eu vou dar um outro exemplo. Do Vai Valer a Pena. Não sei se os irmãos estão lembrados. Teve algum congresso que a gente cantou Vai Valer a Pena, né? Naquele congresso era um congresso que falava sobre santificai-vos, Sim. que era o tema. Eu lembro que assim atrás estava escrito bem grande, santificai-vos ou Foi em esteio, né? exato. Sim. Só que ali Deus já tinha falado conosco. Isso é questão do regente ter essa sensibilidade, a questão de escrever, né? Ou ter essa interpretação. Aí teve uma parte lá que a gente falou, não pecar valeu a pena, não se contaminar valeu a pena, se santificar valeu a pena, ser comprometido com a revelação valeu a pena. Isso foi incrementado, né? Que isso não existe, não existe dentro do louvor, do louvor. A gente original. colocou isso porque para maravilhoso. colocar dentro do tema do congresso, e foi uma benção. Foi. Então ter essa sensibilidade, você, regente, aí a temática do evento de vocês lá digamos, eis-me aqui. Aí Deus te dá uma orientação específica, ou quer recitar um versículo, ou quer que Deus te dar uma revelação de uma ministração curta. Isso o regente pode fazer. É por isso a necessidade também de sempre o contato com o pastor ou com a liderança de quem o regente está ali abaixo, né? Que está sendo, que daí, além de ter o entendimento do tema, consegue também captar aquilo que Deus já está falando com o pastor, né? Que nem com o pastor Adriano, com a irmã Gladys. Então, quando a gente tem esse contato maior, a gente consegue compreender com mais profundidade qual é o louvor que Deus... E aí a gente vai conseguindo ter direção, né? Não é que nos falta... Às vezes eu já ouvi falar isso, mas falta repertório. Não é que não falta repertório. De repente, falta você parar para ouvir a voz de Deus e também conversar com a tua liderança. Bonito. Porque aí você fazendo isso, tu consegue ter a direção e não vai te faltar repertório, não vai te faltar hino. Meu irmão e minha irmã, não falta louvor. A única questão é essa sensibilidade. É a sensibilidade. Tu exatamente fazer. Com Vai Valer a Pena, Pode Morar Aqui também teve isso. Com o outro Toque em Mim de Novo também, Verdade. a mesma coisa. Então, isso falando no repertório que eu já estou mais acostumado. Tem alguns louvores da UF que eu não estou tão acostumado. Mas tem desses louvores que eu ali passei, é conduzido exatamente com a temática do congresso. Exato. Entende? Deus vai orientando e é sempre uma bênção. Sabe? Só que aí isso que a irmã Suelen tocou é muito importante. Tem que, não falta repertório. É você ter a sensibilidade de fazer exatamente o que Deus quer que faça. É verdade. E você olhar, às vezes, cantar o quê? Exaltado. Exaltado seja o Senhor dos Exércitos. É um hino antigo, meu Deus. De 1900 e bolinhas, né? Bem antigo. É antigo, mas às vezes Deus dá orientação e glória a Deus. E é bênção, bênção de Deus. Essa interpretação a gente que faz. Duas coisinhas, irmã Suelen, eu já finalizo. Tá. Uma coisa que a gente é também o quê? A gente também tem posição de liderança, porque a gente está conduzindo ali. Né? A gente tem posição de liderança. E o que a gente organiza, ensina, né? E motiva os demais. Então isso é importantíssimo. Nós estamos ali na figura de regente, você ali naquele momento, você é o líder de tudo aquilo dali. Exato. Você é o líder. Então, tem que ter essa mente. Eu fico sempre dependente de alguém. Não, você é o líder e você tem que conduzir. Se Deus te colocou ali, você tem que conduzir tudo aquilo dali. É o regente, solistas, coristas e assim por diante. E a última coisa, irmã Suelen, que é muito importante nós regentes termos, é a questão de conduzir a adoração a Deus. O que é? Ser servo. Ser servo. Perfeito. Perfeito. A gente ser servo, irmão, ser servo. Mas eu não gosto de tal coisa. Eu não gostei do louvor que o líder não nos apresentou. Ser servo. Ser servo não é ter a tua opinião, ela não prevalece. O que importa é aquilo que está sendo direcionado e o servo, o que ele faz? Ele serve. Ele serve. É isso aí. Irmão Ismael, o problema é que é muito pouco tempo, irmã Valquíria. Tem que deixar esse programa um pouco mais espaçado, está muito curto. Eu quero falar rapidamente aqui os nossos ouvintes, mas antes eu quero, irmão Ismael, deixa o seu contato. Porque o irmão Ismael também, ele vai voltar agora, tem umas segundas-feiras que ele está se reunindo com um grupo de regentes
aonde ele está ali passando, né, a questão técnica, e eu acho que isso é muito bom. Então, meu irmão, minha irmã, se você quiser, eu vou pedir para entrar em contato com o irmão Ismael, porque eu acho que é muito bom você, meu irmão, minha irmã, que não sabe como, né, como reger, como conduzir um coral. É uma oportunidade única, então, por favor, não deixe passar. Né? Alguns momentos eu tenho encontro com a União Feminina, mas não é uma coisa muito frequente. Então, eu quero disponibilizar aqui o contato do irmão Ismael. Irmão Ismael, por favor, deixe o seu Sim. contato. É o mesmo contato que tem da Secretaria de Música, tá? No geral. Então, a gente também atende, tem ali já no Manual do Obreiro, enfim, ali. 2 contatos, que é o e-mail, que é musica.secretaria@restauramundo.com, musica.secretaria@restauramusica.com, ou pelo telefone 51 981 63 7094. 51 981 63 7094. Entre em contato e não perca essa oportunidade. Meu irmão, minha irmã, é maravilhoso. Eu vou falar aqui rapidamente algumas pessoas que estão conosco. Jefferson está conosco, Saul Vargas, Franciele Schmidt, do Paraná, glória a Deus, Marilda Vargas, que Glória Deus a abençoe, Deus. Estevão Melo, irmã Elisandra, Ezequias Gomes, Suelen Dreyer, Elisama Abigail, de Sapucaia do Sul, Claire Brito, Pedro Henrique, Manu Soares, Jéssica Bosco, Guilherme Maciel, Jaciana conosco, Liliane Cardoso, do Espírito Santo, que Deus abençoe, irmã Nicole Martins, Stephanie Gomes, Anderson, Jorge Wolff, Ana Thomas, Agnello, acho que é seu nome assim, que Deus abençoe, Ezequiel, Carmen, Daliane de Palhoça, Laura também conosco, Graziele Santos de Gravataí, Arley Santana, Isiele Santos, Maritânia, Patrícia, Andressa Líbio, meu Deus, muitos irmãos, coisa boa. Miriam também conosco, de Jaguaré, Isaac Souza, a irmã Jéssica de Chapecó, regente também da União Feminina, Solange, Neuza, Daniela Pereira, tinha até uma irmã que estava aqui elogiando a tua camiseta, irmão Ismael. Glória a Deus. Tem algum lugar que dá para comprar essa camiseta? Essa aqui é da... É verdade! das minhas almas. Que eu tô... Por favor, fale. Essa aqui é a camiseta das aulas de técnica vocal. As aulas que o irmão Ismael dá. Então, Amém. se quiser adquirir, também entre em contato com ele. Miqueias Castro de Quaraí, Vânia... Glória a Deus, aqui muitas irmãs também falando sobre a necessidade mesmo de conhecer, né, o louvor. Coisa boa, meus irmãos, que maravilha poder ver todas essas participações. Não vou conseguir falar de todos, porque já estamos no nosso minuto final, mas eu quero agradecer e, né, deixar também novamente, entre em contato com o irmão Ismael, que vai ser uma bênção. Quero deixar, então, aqui meu agradecimento, irmão Ismael, mais uma vez. Amém. Deus Muito abençoe, irmã obrigada. Célia, a todos os irmãos. Que Deus abençoe nossos irmãos. Vamos dizer todos, então, fiquem na paz, oração e união.